Fatos em Foco. Hoje nós estamos aqui para falar com o procurador, Dr. Roberto Pontes, sobre a questão que aconteceu na nossa cidade de Cambuquira nessa última segunda-feira na Câmara de Vereadores sobre o afastamento do vereador Heraldo. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas com ele a respeito que às vezes você, cidadão, não entende muito. Nós estamos aqui para esclarecer a você. Dr. Roberto, seja bem-vindo ao nosso Fatos em Foco. Quais as principais funções do Poder Legislativo? Sim, Marcelo, é um prazer poder estar aqui no seu programa Fatos em Foco. Com grande satisfação eu concedo essa entrevista para esclarecer algumas coisas, até que nós ficamos assustados ao ver acontecer ontem à noite na Câmara de Vereadores de Cambuquira. Embora eu queira registrar que foi muito bem acolhido, muito bem recebido pela Câmara, por todos os senhores vereadores e a senhora vereadora. No entanto, o que se viu ali foi um aviltamento do direito do vereador legislar, trabalhar e fiscalizar. Respondendo a sua pergunta, o legislativo é quem cuida das leis no país, nas três esferas. Nós temos o legislativo municipal, que é a Câmara de Vereadores, nós temos o legislativo estadual, que é a Assembleia Legislativa, e nós temos também o legislativo a nível nacional, que é o Congresso Nacional, que é a Câmara, o Senado. Enfim, o que nós observamos é que os legislativos estão exercendo uma função muito politiqueira. Os interesses da população estão ficando em segundo plano. As pessoas não comparecem às reuniões do Legislativo. Em Brasília, a gente até entende, dada a distância, mas pelo menos no seu estado, na sua cidade, o cidadão, o eleitor, deveria comparecer mais para ele poder entender. O Legislativo é aquele responsável em produzir as leis que vão coordenar, orientar a vida de cada cidadão, a vida de cada um de nós. Quando o eleitor, o cidadão, o morador do município, da cidade, ele não cobra dos seus vereadores, ele não se faz presente ao legislativo, ele está deixando uma brecha para isso que nós estamos vendo na maioria das câmaras de vereadores. Ou seja, o interesse próprio, interesse politiqueiro, e o legislativo não cumpre a sua função. Então, respondendo agora objetivamente para você, a função do legislativo é legislar, é administrar a lei que vai manter na cidade a ordem pública, a ordem social. E isso pode variar de município para município. Então, uma legislação aqui do município de Cambuquira, ela pode ser muito positiva aqui para Cambuquira, mas já para uma outra cidade nem tanto. Dentro desse contexto, que tipo de ações o vereador pode executar dentro da função fiscalizadora? Sim, todos os meios legais o vereador deve usar para combater as irregularidades, para promover o bem-estar da sua cidade. É fundamental que nós tenhamos, na pessoa do vereador, aquele representante da cidade. Então, o eleitor, o cidadão, ele tem que estar bem seguro de que o seu vereador, aquele que ele votou como legislador no seu município, ele tenha liberdade, ele tenha poderes garantidos pela Constituição brasileira para exercer a sua função. E qual é essa função? Além de fiscalizar, nós já vamos voltar na questão de fiscalizar, mas o vereador é aquele que tem que estar nos bairros, em contato com as pessoas, no dia a dia. É aquele que deve estar ouvindo aqui, ouvindo ali, vendo a rua, as coisas mais simples do município. Por quê? Porque ele vai chegar na Câmara e apresentar os detalhes. Olha, em tal bairro isso está acontecendo, em outro bairro precisa de melhoria, na rua tal está assim. Então, ele precisa dessa liberdade. A fiscalização é uma das funções. A principal fiscalização do vereador, e é a que causa grande controvérsia, é quando ele vai fiscalizar o Poder Executivo, o prefeito, os atos da prefeitura. Normalmente, e infelizmente isso acontece aqui em Cambuquira também, o prefeito mantém uma base, a qual apoia o prefeito em todas as coisas.
E nós tivemos uma clara amostra disso quando ontem, dia 2 de setembro, na Câmara Municipal, um projeto que havia sido aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, o prefeito veta. Em vez da Câmara de Vereadores, que votou por unanimidade aquele projeto, derrubar o veto do prefeito, a base do prefeito concorda com o veto. Oh, meu Deus do céu, mas que contradição é essa? Onde é que está o interesse da população? Onde é que está o poder fiscalizador dos vereadores? Onde é que está aquela liberdade que eu mencionava antes, que o vereador deve ter para cuidar do seu município, se ele está comprometido com o prefeito? Como o vereador vai exercer uma independência na sua função se ele está recebendo favor de um, favor de outro? Então, a Constituição garante ao funcionário público, porque mesmo os políticos, os vereadores também exercem função pública, o direito e a obrigação de o fazer com liberdade. É o debate que nós temos hoje a nível nacional da questão do veto que querem fazer em algumas autoridades sobre a questão do abuso de poder. Então, se você, como a Câmara fez ontem, diz que um vereador chamar a PM, chamar a Polícia Militar para constatar uma irregularidade, ele se excedeu, ele constrangeu a pessoa, ora, você está limitando o vereador. Você está fazendo com que o vereador fique calado. Não, eu não posso tomar essa atitude de chamar a PM e levar em determinado lugar, porque vou causar constrangimento à pessoa. Então veja, o próprio regimento interno da Câmara Municipal de Cambuquira, ele limita o vereador dizendo que ele tem que trazer alguma irregularidade que ele tenha à Câmara de Vereadores para que esta tome as devidas providências. Mas observe como você trata disso quando você está diante de uma situação flagrante. Até você fazer um requerimento na casa, até isso tudo passar, o flagrante foi embora. Então, se você tem uma informação de alguma irregularidade em um bairro, um clube que está prostituindo menores, um clube que está vendendo bebida alcoólica para menores, um clube que está permitindo ali que haja uma farra que não é recomendável, fazendo barulho, um local onde está sendo cometido diversas irregularidades, e há um flagrante ali, o que o vereador vai esperar? Amanhã, na próxima sessão da Câmara, que se reúne só uma vez por semana, praticamente, eu vou entrar com um pedido para que essa irregularidade seja corrigida. Vejam que contradição. Então, respondendo a sua pergunta, o vereador, ele precisa de poder, mas é poder para trabalhar. Ele não pode ser constrangido na sua função. Ele precisa chegar no lugar e as pessoas o respeitarem. Ele é um representante do povo. Ele é um representante aqui do meu bairro, da minha rua, da minha cidade. Então, tem que respeitar esse vereador. Sim. Uma última pergunta. Que aconteceu ontem na Câmara, os vereadores exerceram a função julgadora. Que situações pode levar o Legislativo a exercer essa função? Sim, é quando há um processo disciplinar na Câmara de Vereadores, bem como também na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, você tem também no Senado, você tem o Conselho de Ética. Então, quando há uma denúncia contra um vereador, essa é uma das partes para essa função julgadora da Câmara, há uma denúncia. Essa denúncia, primeiro tem que se avaliar a admissibilidade. O que é admissibilidade? Isso ocorre em qualquer processo, mesmo no processo civil, família. O juiz, primeiramente, quem recebe o processo, precisa ver se ali constam os elementos contundentes para que se dê prosseguimento ao processo. Então, naturalmente, se uma pessoa é acusada de um crime que ela cometeu no estado A, mas aquela pessoa nunca esteve no estado A, e não há provas de que aquela pessoa esteve no estado A, é natural que não vai ser admitido esse processo. Então, se há alguma coisa ali, já na denúncia, que você percebe que isso aqui não tem irregularidade, não se dá andamento. Então, nós chamamos isso de admissibilidade. É necessário se admitir o processo diante das informações. Quando chega uma denúncia e foi admitida, então o processo dá andamento, é nomeada uma comissão, a comissão de ética, normalmente com 3 vereadores,
E esses vereadores vão ouvir as pessoas, vão analisar tudo e fazer um relatório. Esse relatório nós chamamos de parecer. E no parecer vai dizer o seu voto, como que o relator vota, como que aquela comissão verificou, se é a favor de uma punição, se não é a favor. Então, quando a Câmara se reúne para julgar esse parecer, eles estão exercendo o poder julgador, no caso, para poder afastar, punir algum dos seus parceiros, algum dos seus colegas da casa. O que nós temos? Nós temos na função julgadora uma influência política muito negativa. Porque se você é de um partido, eu sou de outro, qual é a minha tendência? Você é meu opositor. O parecer pode vir completamente fraco, como esse, por exemplo, se você me permite citar o nome do vereador Heraldo, como esse parecer, por exemplo, que a Câmara, que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Cambuquira apresentou ontem, que culminou com o afastamento do vereador Heraldo, é um parecer pífio, é um parecer fraco, ele não tem consistência. Inclusive as citações que eles fazem, ela serve mais de apoio ao vereador que foi afastado do que de apoio para afastá-lo. Então, o que nós temos quando há esse poder julgador, infelizmente, Marcelo, a politicagem suja e escusa prevalece. Porque você é de um partido, eu sou de outro. Eu quero te derrubar, você é um concorrente meu. Então não prevalece a verdade que está no parecer. Você é o meu inimigo político. Então pode estar dizendo aqui que você jogou a casca de banana na rua e uma senhorinha que vinha passando escorregou. Eu não quero saber, você foi o causador daquilo, você está caçado. E outra coisa, você tem 4 níveis de punição. Você tem a advertência. O afastamento é o penúltimo, antes somente da cassação. Então, às vezes, foi como eu citei ontem na Câmara, você não pode condenar um pai de família a 30 anos de prisão por ele ter furtado em uma mercearia alguns legumes para alimentar o seu filho. Está errado? Está errado. Mas há punição adequada, uma advertência, um trabalho social, o juiz sabe definir isso. Mas quando os vereadores transformam-se em julgadores, não há esse critério. O critério que há é o critério da política. Vou derrubar ele agora porque amanhã eu posso ser prejudicado por ele. Então, a chance que eu tenho de me livrar desse camarada aqui. Então, o poder julgador, na verdade, o vereador está sempre julgando, porque ele tem que julgar as mensagens que o prefeito envia, um projeto de lei, uma proposta de um outro colega, ele sempre está julgando. E nesses julgamentos todos, e eu citei e foquei mais na questão do Conselho de Ética, né, como foi o que ocorreu ontem, nesses julgamentos todos, há influência, infelizmente, da má política. A política é ruim. Concluo, ao invés do vereador ver, aquele vereador é meu opositor. Ele está com uma proposta muito boa. A proposta dele é excelente, mas ele é meu opositor. Se eu votar favorável àquela proposta, ela vai passar, vai ser cartaz para ele. Não se pensa na coletividade da população. Então o vereador tem que pensar assim, aquela proposta veio do vereador A, eu sou o vereador B, ela é boa para a cidade, eu vou votar a favor. Todos os vereadores votaram a favor. Então o princípio da administração pública diz a impessoalidade. Quando você tem um vereador que tem um projeto que foi aprovado e é bom para a população, foi a Câmara de Vereadores quem aprovou, não foi o vereador sozinho. Isso é importante dizer. Então o vereador traz a ideia, todos os outros concordam, é a Câmara. Então a Câmara Municipal exerceu o seu poder julgador de verificar que aquele projeto de lei, que aquela proposta, que aquela mensagem, que aquele propósito ali é benéfico para a cidade. Bacana. Esse foi o nosso Papos em Foco aqui com o Dr. Roberto, falando um pouquinho sobre o que aconteceu na cidade de Cambuquira nessa última segunda-feira. Acompanhe na nossa página no Facebook, como também no YouTube, aqui que sempre mostra os dois lados da notícia, não somente um lado, somos imparcial naquilo que mostramos para você. Então fique ligado no nosso Papos em Foco. Obrigado, doutor. Ok, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.